Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje eu separei para vocês o que acontece, né, no consultório, assim, o principal erro, né, do que o pessoal já acha que sabe fazer bem a restauração, mas está errando em algumas coisas, né? E um dos problemas que a gente encontra no dia a dia, né, lasca, manchamento, né? E eu separei aqui para vocês uns casos e umas dicas para evitar isso aí, para ter mais longevidade nas restaurações. A live de hoje é o principal erro de quem já faz restaurações em resina, né? Quando a gente está fazendo uma restauração estética, né? Não só anterior, mas posterior também, né? Tá trabalhando com a resina. O que a gente encontra, né? Alguns manchamentos, algumas lascas, e assim compromete a longevidade nas nossas restaurações. E para quem não me conhece, meu nome é Antônio Sakamoto, eu sou especialista, mestre e doutor em dentística restauradora. Passei agora, fui selecionado no pós-doc, mas por conta dessa situação não iniciou ainda as atividades, né? Era para ter iniciado ano passado. E me formei em 2005 na UEM, né, em Maringá, e há 16 anos eu venho lapidando essas técnicas restauradoras que eu passo para os meus alunos, né, e que eu uso no meu dia a dia. E nessa série de vídeos eu quero ajudar você, né, a realizar restaurações estéticas em resina composta e também em cerâmica, em menos tempo, né, ser mais ágil, ter mais produtividade, sem perder qualidade e ainda, por cima, aumentando o seu faturamento, porque você vai aumentar a sua produtividade, tá? E quais os principais erros que acarretam, né, que provocam esse manchamento na sua restauração? São vários fatores, né, várias variáveis. Primeiro ponto é manipulação, né, como você está trabalhando com a resina, tá? Estratificação. Você vai fazer uma restauração, vai fazer uma classe 4, vai colocando um monte de cor de resina para fazer uma estratificação e uma caracterização. Ou também quando faz uma classe 2, vai fazendo técnica incremental, né? Técnica de Lutz, né? Para não ter estresse de contração, né? Para não gerar dano aí, fator C também, né? Mas quando você coloca muito incremento, você vai estar colocando o quê? Mais interfaces entre as camadas, né? Aí pode pigmentar nessa linha, né? Então, outro ponto é fotopolimerização inadequada. O seu foto, a potência ou o protocolo que você está usando não está correto, né? A potência é importante? Sim e não, tá? Sim e não. Tem que ter um foto com uma intensidade boa, mas se você fotoativar com uma potência muito alta, pode gerar um estresse de contração, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, que daí se contrair demais o volume da resina, pode abrir margem e pigmentar essa linha, tá? E também, quando você faz a restauração, tudo vai é um resultado de todo passo vai somando e no final, né, o resultado, se você faz uma estratificação com uma superfície fica homogênea, até para o acabamento e o polimento fica mais fácil. Então, se você também, na hora que finaliza a restauração, não faz um acabamento, um polimento e fica deficiente esse passo, também pode colaborar para esse manchamento, né? Manchamento dessa superfície ou também dessas interfaces. E as lascas? Por que as lascas acontecem? É a resistência da resina? Pode ser, mas a gente tem que analisar também. Eu tenho observado nos meus casos, quando eu estratificava e usava muita resina, sabe? Vai colocando de pouquinho em pouquinho, acontecia de lascar e soltar um pedaço aonde? De uma camada da outra. Ainda mais quando era em sisal, fazia muita estratificação para o efeito em sisal, né? Depois que eu comecei a fazer uma resina mais monobloco, assim, uma cor só e só maquiagem,
com corante, né? Eu percebi que tinha menos lascas. Então, quando eu colocava muita resina, né, muitas cores, aumentava o que? O número de interfaces. Então, a chance de falha, né, quando você diminui esse número de interfaces, número de camadas, também diminui a possibilidade de falha, de lascas, né? Lógico, a gente tem que analisar o paciente, o aspecto não só estético, mas a estabilidade oclusal, né? Tem que ver se tem guia canina, né? Se na protrusiva está equilibrado e está pegando os dois centrais simultaneamente, né? Então, fazer essa análise para fazer esse ajuste prévio, né? Senão, quando você restaura, vai sobrecarregar esse ponto da restauração e pode lascar. Né? E por que é importante a gente evitar esses erros, né? Manchamento e lascas? Ninguém gosta, né, de refazer, né? O paciente também ele quer o quê? Mais longevidade, né? Ele quer manter essa estética, né? E a gente também quer fazer um trabalho bem feito, executar um trabalho bem feito para, além de longevidade, evitar um retrabalho. Por exemplo, se começa a lascar num período curto, eu fiz uma restauração e a restauração lascou ou manchou rapidamente, tem que ver se você já explicou para o paciente que esses procedimentos depois vai ter um custo de fazer um reparo, mas se lascou na primeira semana, não tem como você cobrar de volta, né, para refazer, né? Por isso que tem que ter uma margem aí de, quando você cobra, tem uma margem para fazer algum ajuste, né? Então, o paciente satisfeito, o que acontece? Quando o paciente está satisfeito, ele está feliz e também ele vai gerar mais indicações, né? O paciente está contente, está satisfeito e ele indica o seu trabalho para os conhecidos, para os amigos, para o familiar, né? E aí converte em mais tratamentos, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente exemplificar com fotos, os principais erros, né? O principal, quando acontece isso, ó, eu fiz um recontorno, uma faceta de canino a canino, e a paciente ficou 3 anos sem fazer a manutenção. Então, essa superfície que está rugosa, está fosca, é uma faceta que eu fiz 3 anos sem fazer nada. Ela só me procurou porque deu essa lascadinha no ângulo inciso distal aqui. Eu não sei se consegue ver no spotlight aí na apresentação. E também deu essa lasquinha, só que deu essa manchada também aqui, ó. Manchou na distal, bem aqui no 22. E aí? Lascou. Em vez de remover tudo, faz o quê? Você tem que analisar, opa, dá para fazer um reparo, né? Olha lá a situação, visão, né, de frente. Ali a lasca no 21 e a mancha no 22. Foi uma interface ali que pigmentou. Com o passar do tempo, né, foram 3 anos sem fazer nenhuma manutenção. O que acontece? Tem um índice de desgaste entre o dente e a resina. Quem que desgasta mais vai criar um degrau, né? Ali que manchou. E aí eu fiz o reparo e o repolimento. Situação então da manutenção. Fiz o polimento sólido da mancha, consegui remover aquela mancha. E onde estava lascado, fiz o reparo. Tá joia? Olha lá a situação. Logo após a manutenção, fiz o polimento e também o reparo. Polimento em todos os dentes. Outra situação, ó. Chegou ali a restauração, né, na classe 4 ali no 11, deu uma lascada ali, né, desgastou, foi afinando e pum, quebrou um pedacinho ali. Fora que a restauração também está um pouco acinzentada, né? E aí para tirar, eu usei uma luz ultravioleta aqui, ó. Dá para ver bem certinho que a resina tem bastante fluorescência e o dente menos, né? Então eu consegui ver certinho onde que era o material, tá? Essa alta aqui é da Gnatus, é aquele cobra LED. E depois fiz o reparo, né? E deu uma limpada, já estava, né, uma superfície manchada. Então o hábito do paciente, se o paciente ingere muito café, muito chá, chimarrão, vinho,
Então isso pigmenta. Se a superfície não estiver bem polida, vai ficar mais fácil de o quê? Pigmentar, manchar, né? Então tem que sempre fazer essa manutenção do polimento, tá? O ideal é chamar a cada 6 meses para fazer a profilaxia e aí faz o polimento da superfície, tá? Como era, como ficou da restauração ali, corrigindo também o comprimento, né? A proporção do dente, né? E a situação inicial e logo após a restauração. Mais um outro caso, a paciente já tinha feito um trabalho com outro profissional e me procurou por conta dessa pigmentação da restauração ali entre os centrais. Ela falou que tinha um espaço, foi fechado esse espaço e a resina manchou ali, né? Tem uma linha mais forte ali, tá? E tem essa retração, né? Já tinha retração, já tinha resina na cervical. E aí eu fiz um recontorno, né? Removi essa resina manchada, né? Então tem que tirar essa última camada e faz um reparo com uma nova resina. Viu que eu fechei o Black Space e deixei lá em cima, não fiz nada lá. Porque quando ela sorri, fica no limite. Porque se eu colocar resina ali, pela rugosidade da resina, né, por ser polímero, pode acarretar o quê? A progressão dessa retração. Então eu só trabalhei ali na área de espelho, deixei a superfície mais simétrica, né? Ó, como era, como ficou, tá? Olha lá, mexi nos dois centrais e no lateral, tá? Antes e depois. E corrigi então essa área de reflexão, né? E tirei aquele manchamento. Como era, como ficou, tá? Então tem que tomar cuidado com a manipulação. Veja que quando finaliza a restauração, eu gosto de trabalhar com uma espátula mais larga e também com um pincel de pelo de Marta, tá? Pelo de Marta. Com esses exemplos de lascas e manchas, você já tem que pensar e avisar o paciente que tem que fazer a manutenção, porque senão ele acha que faz o trabalho e é definitivo e sempre que tiver algum problema ele vai te acionar e falar assim, olha, lascou, manchou. Não, tem que ter, o combinado não sai caro, né? Tem que ter o custo da sua hora clínica, do seu procedimento, então você tem que combinar isso antes, né? Passou o planejamento, você diz, né, dos direitos e deveres, né? E aí fica mais fácil, tá? E muita gente, os alunos me falam assim, professor, mas tá, eu não sei fazer essa técnica. Por que a sua restauração fica mais homogênea, a superfície fica lisinha e a minha não? Onde é que eu estou errando? Eu não tenho esse dom, eu não nasci para isso. Na verdade, não é dom. Na verdade, é prática, né? É treino. Tem que praticar. Porque quando eu estava na graduação, eu achava que restaurava legal, né? Minha restauração era boa. Aí quando eu fiz a especialização, quando eu comprei uma câmera fotográfica, que eu documentava meus casos, aí eu achava que estava arrasando, né? Tipo, opa, estava na especialização, já quase especialista. As restaurações, né? Achava que já estava num nível de excelência, né? Depois, anos atrás, assim, agora que eu estava dando uma busca no HD, eu acessei essa pasta que eu tinha na época lá da especialização, 2007, né? E aí fui vendo meus casos da época da especialização, e aí eu olhava assim o caso e falei assim, meu Deus, que vontade de chamar o paciente para refazer. Então, quando você documenta, tem a fotografia, né, a câmera, você enxerga o defeito, onde está o erro. Então foi o melhor professor para mim. Porque quando a gente olha o erro, na hora você não está trabalhando ali, correndo, naquela correria, você bate o olho e beleza, mas depois com a foto, você faz uma análise, né, tem uma visão melhor da situação, né? Então, aí que eu vi que a fotografia, né, a imagem, é importante ter essa documentação
até para mostrar para os pacientes, ter a comunicação de como era, né, o cuidado que o paciente tem, né? Então o problema não está só na técnica, né? A gente pode treinar, mas também depende de investimento. Bons materiais, né? Uma boa resina, um bom adesivo, um bom fotopolimerizador, né? Então a luz, a conversão, o grau de conversão da resina tem que ser adequada, né? Então a gente precisa investir, né? Infelizmente, acho que o dentista é o profissional que mais gasta, né, em equipamento, em curso, porque tecnicamente, né, técnica e material evolui muito rápido, né? Se a gente pensar 20 anos atrás, né? Não só na área odontológica, mas na área médica também, né? Teve uma grande evolução dos materiais, em técnica também. Técnicas mais conservadoras, hoje a gente prepara menos, né? A adesão, tem adesivos bem melhores do que alguns antigos, mas também tem uns antigos que são bons, né? Que são considerados padrão ouro, né? Que nem sempre o da última geração, né, o lançamento é melhor, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Nem sempre o que é lançamento, que foi lançado por último, é melhor, né? A gente tem que cuidar com isso para ter conhecimento não só da técnica, mas dos materiais que a gente trabalha, tá? E para evitar, então, o manchamento, qual a dica que eu posso passar para vocês? Manipule bem, manuseie bem a resina. Quando for trabalhar para restaurar, cuidado com a luz do ambiente e a luz do refletor, tá? Porque se você está manipulando a restauração e a luz do ambiente já está polimerizando a resina, a superfície vai ficar muito rugosa, tá? E o fotopolimerizador tem que ter uma intensidade boa, tá? Mas cuidado, muito potente também pode causar dano, além de aquecimento na polpa, um estresse de contração grande da resina. Então tem que polimerizar com uma intensidade menor e depois vai aumentando, que ela é o modo ramp, né? Vai com a luz uma intensidade menor, depois vai subindo. Aí você vai fazer o quê? Com a resina, ela vai ter a fase pré-gel e a pós-gel, né? Você vai aumentar a fase pré-gel, né? E diminuir a pós-gel. Quando você polimeriza muito rápido, muito forte, né? A intensidade muito forte, essa fase é muito curta, já vai para o, né, pós-gel e já, pum, estresse de contração. Então a gente consegue modular isso aí, fazendo esse protocolo. Se você não tem essa função no soft start, por exemplo, do Blueface, você vem com foto mais distante e depois vai aproximando, né? Daí a intensidade está menor e depois a intensidade vai aumentando, tá? E para evitar lascas, né? Para evitar lascas, fora então o grau de conversão, polimerizar bem a resina, você tem que selecionar uma técnica. Por exemplo, eu tenho usado menos estratificação, restauração mais monobloco, tá? Quando eu trabalho com uma camada mais homogênea, também eu evito bolhas de ar, né? Sabe quando o pigmento fica tudo uns pontinhos escurecidos? Então é bolha de ar. Se você está manipulando inadequadamente, né, está manipulando errado a resina, pode ficar aprisionado bolha de ar ali no incremento, e na hora que você faz o acabamento e polimento, você expõe essa bolha de ar, você não enxerga que é bem pequeno, e com o passar do tempo, né, pelo hábito do paciente, ingestão de bebidas e comida, né, com corante, vai pigmentando esses pontos, tá? Daí fica visível, ok? Então uma dica prática evite, né, diminua o número de camadas, mas cuidado com o fator C. Então eu posso selecionar, por exemplo, se eu estou trabalhando em posteriores, selecionar uma técnica bulk, mas para isso eu tenho que ter uma resina de baixa contração, uma resina bulk fill. Não posso fazer técnica bulk com uma resina convencional, tá? Então técnica bulk em posterior com resina bulk, vai fazer uma restauração monobloco.
com camada, né, com incremento até de 4 milímetros, tá? Se eu estou trabalhando em anterior, eu posso fazer uma restauração também com uma cor só. Não sei se vocês já viram e trabalharam com aquela resina que a FGM lançou agora, que chama Unique, né? Que ela tem um efeito camaleão, né? Que eles falam, que você usa só uma cor da resina e ela puxa a cor do substrato. Então não tem problema, também ajuda nessa questão da tomada de cor, né? Que muita gente fala que tem essa dificuldade em selecionar a cor. Quando você utiliza esse tipo de resina, já elimina esse problema, né? Porque você vai usar só uma cor de resina, não vai ficar trabalhando com várias cores. Dá para fazer utilizando essa técnica monobloco, com uma cor só de resina. Se o substrato e a cor dos dentes estão com várias cores, né? Não tem uma discrepância de coloração, né? Então tem que estar com um substrato adequado, né? Tipo, clareou bem, tá todo mundo com uma cor B1, A1, né? A2, e aí você usa só uma resina. Tá joia? O adesivo interfere na cor dos anteriores? Depende. Tá? Até a FGM tem um adesivo que ele tem que ele é mais transparente, né? Só que em anterior tem que tomar cuidado a camada, né, a espessura do adesivo. Pode interferir sim, tá? Por exemplo, um adesivo que tem mais carga, que ele é mais viscoso, ele é mais grosso. Se você usar em anterior, a camada, né, que fica entre o dente e a restauração, da camada híbrida, vai ficar mais grossa e pode pigmentar mais, né? Porque adesivo é o que? É mais matriz orgânica, então pode interferir na cor. E tem gente, então, outra coisa, outra dica, uma coisa que eu não, assim, eu não uso, mas tem gente que usa, quando está pincelando, trabalhando com a superfície da restauração, dá uma molhadinha no adesivo, no pincel e pam, na superfície da resina. Se você usa adesivo, cuidado. Você pode estar interferindo na propriedade ali da resina, porque está incorporando mais matriz orgânica. E se esse adesivo tem primer, tem etanol ou tem solvente, né, tem etanol ou acetona, é ruim para a resina. Então, se você usa, então, para molhar o pincel, não use adesivo. Compre um material específico para isso, que é da Ultradent, que é o wetting resin, né? Ou da Bisco, modeling resin, né? Então utilize este material específico para isso. Normalmente eu uso em posteriores, por exemplo, eu uso o Clearfill, né? Estava em falta, né? Então estão regularizando agora a importação. Então o Clearfill não dá para usar em anterior, porque ele fica uma camada muito grossa e ele é muito amarelado. Eu só uso em posterior. Anterior, você vai usar um adesivo, pode ser um simplificado, na bond, né, da tampinha laranja, single bond, âmbar, Scotch bond, não está manchando. É isso aí. Porque daí você joga um jato de ar e deixa o adesivo uma película mais fina, né, mais delgada. Tá? Mas como é a área anterior, você tem uma visualização e o controle da umidade, eu acho que não vejo por que usar Clearfill em anterior. Usaria mais em classe 1, classe 2 e hibridização, né, da camada híbrida. Hibridização do preparo, né, faz uma camada híbrida, um selamento imediato da dentina em preparos de onlay, preparos de laminados, coroas. Tá? Respondido? Joia? Você tem alguma dica de pasta profilática para limpeza quando há essas restaurações estéticas? Sim, tem uma pasta. Eu vou pegar aqui, ó. Esta pasta esta aqui, ó. Chama Clean Joy. Tá vendo aí? Clean Joy. Tem 3 cores. Dá para ver aí? Vermelho, que é mais grosso. Se você olhar aqui, tem RDA,
195. Então, a abrasividade. Então, mais grosso. Depois eu venho para o amarelo, que tem um RDA de 127. Está aqui, ó, 127. E depois o verde, que é mais fino, que tem um RDA de 16. Então, se tem muito manchamento, e até na superfície da restauração, eu faço com essa sequência de pasta profilática, usando a vermelha, depois a amarela e depois a verde, né? Nessa sequência, tá? Aqui, nessa sequência. E aí sim, eu faço um polimento logo após a limpeza, né? A profilaxia. Aí você passa borracha, feltro, pasta de polimento. Aí eu gosto de usar uma pasta de polimento, Anne, da Ultradent, chama Diamond Polish, com feltro, que tem granulação de 1 micra e meia micra. Tá? E vale muito a pena o investimento dessas pastas aqui, ó. Clean Joy, da Voco. Minhas resinas estão mudando o tom nas proximais. Nesse local fica difícil o polimento. Tem algo a dizer para ajudar? Vou pegar outra coisa aqui para te ajudar. Por que está manchando na proximal? Quando você está fazendo polimento, Andréia, você está conseguindo polir ali na proximal? A borracha não alcança, né? Então, ó, eu uso isso aqui, ó. Epitex. Tem a lixa azul aqui, que é grossa. Depois essa verde, branca e salmão. E tem a tira de poliéster. Então, nas proximais eu faço polimento com essa tira de lixa, Epitex da GC. Aí você consegue polir a proximal, tá, Andréia? O manchamento de resina camada híbrida pode estar ligado também ao fato de não deixar evaporar corretamente o solvente? Pode acontecer isso. Então, quando você está usando um sistema adesivo simplificado, onde o primer, o solvente, é junto com um bond, com o adesivo, você tem que evaporar bem o solvente. Porque se estiver sobrando solvente, pode interferir alguma coisa ali, né? Tá ficando solvente ainda na camada, pode estar interferindo, isso mesmo. Quando eu jogo o jato de ar, né, o tem que fazer bastante, assim, ó, uma distância quase de um palmo, e a superfície da dentina, a cavidade, você vê que a superfície para de mexer, assim, né? O adesivo fica, na hora que ele começa a só ficar brilhoso e não está mais mexendo nada, aí você evaporou todo o solvente. Isso é uma dica que eu falo para os meus alunos, Matheus. Respondido? Me perguntaram onde que compra pasta. Se pode ter nas dentais, se não tiver na dental essa pasta Clean Joy, me manda um direct no Instagram, ou no Face, ou no YouTube, que eu passo o contato do representante, que daí o representante pode direcionar qual dental, né, qual cidade onde você mora, te direcionar a dental que tem o material para você comprar, tá bom? A pasta de polimento para resina é da Ultradent, aí na dental também. Se não tiver na dental o material da Ultradent, me manda também uma mensagem também que eu passo para o representante, para daí te passar qual dental, se tem na sua cidade, qual dental que você pode encontrar, tá, Andréia? Eu tenho contato da representante, só que ela não pode te vender, né? Ela te encaminha aí para dental que tem o material. Então é uma seringa com um êmbolo verde escuro e um verde claro. Tem um comentário aqui de como que eu uso essas pastas, ó. Pode ser com taça de borracha, mas pode ser a escova de Hobson, tá? Como você preferir, né, para fazer a profilaxia. Eu uso escova de Hobson. Se você usar a taça de borracha, não tem problema, tá? É bom sempre, passou por exemplo, a mais grossa, lava, depois vai para outra pasta. Não vai misturar tudo, né? Entendeu? Obrigado pela audiência, por participar aí comigo. Um abraço e sucesso a todos!